Falar um pouco sobre o crescimento vegetativo brasileiro. Quando começamos a analisar a evolução demográfica nacional, partimos do ano de 1872. Por quê? Porque neste ano nós realizamos o primeiro recenseamento demográfico desta nação. E o que é interessante da gente observar é que nesse período nós tivemos uma análise, um levantamento de aproximadamente 10 milhões de pessoas, para ser mais exato, 9,9 milhões de habitantes. Com certeza um número bastante considerável. No entanto, o Brasil já tinha quase 400 anos de história e não tinha chegado à marca de 10 milhões de pessoas. Obviamente que esse número foi muito maior no início do século XX. Dentro das estimativas nacionais, nós tínhamos aproximadamente de 15 a 16 milhões de habitantes. Óbvio que, se comparado ao tempo presente, o número de habitantes é muito pequeno. E por que razão ocorreu isso? Na verdade, nós tivemos nessa época altas taxas de natalidade e mortalidade. Na medida em que você tem altas taxas de nascidos vivos e também uma alta taxa de óbitos, o que vai acontecer é que a extensão populacional, o número de habitantes final, não vai ser tão significativo. Ou seja, nós estávamos na primeira fase da chamada transição demográfica. O Brasil tinha altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. O espaço existente entre essas duas linhas que você vê aqui, ó, esse espaço que eu vou achurar em amarelo, corresponde ao crescimento vegetativo. Ou seja, quanto mais próximos estiverem esses dois valores, a natalidade e mortalidade, menor vai ser o aumento populacional. Isso vai mudar com o passar dos anos. Só para vocês terem uma ideia, olha só o que acontece numa segunda fase. De 1940 a 1970, a situação vai ser bem diferente. O censo feito pelo IBGE em 1940 mostra que nós tínhamos aproximadamente 41 milhões de habitantes. 30 anos após, nós chegamos à marca de 93 milhões de pessoas. Ou seja, nós mais que dobramos a população em apenas 3 décadas. Nós podemos dizer que nesse período aqui ocorreu uma verdadeira explosão demográfica, ou seja, um rápido crescimento da população num curto prazo de tempo. No entanto, a tendência que a gente tem é de pensarmos que a explosão demográfica tem a ver com o aumento do número de filhos. E não é bem isso que acontece nesse período. Observe que nessa segunda fase, o Brasil está justamente na segunda fase da transição demográfica. Observe com atenção, olha só. A taxa de natalidade ela estava num patamar elevado, mas quem vai diminuir de maneira acentuada será o número de óbitos. Ocorreu uma revolução na medicina preventiva no Brasil, a assistência médica hospitalar efetivamente melhorou, e isso gerou o quê? Uma explosão, um aumento da população consideravelmente bem. Então, é interessante da gente observar que nesse momento a população brasileira cresceu, sobretudo porque aumentou-se a expectativa de vida da população brasileira. Mais recentemente, nós vamos verificar uma situação um pouquinho diferente. Numa terceira fase, de 1970 a 2000, nós observamos que, em termos absolutos, o Brasil cresceu de maneira significativa. Tínhamos 93 milhões de habitantes e, em 2000, chegamos à marca de 170 milhões aproximadamente. Um número bastante razoável. Mas, se observarmos o intervalo de 30 anos também, observamos que a população brasileira não dobrou em relação ao período de 1970. Veja, em 1940 nós tínhamos 41 milhões de habitantes, em 1970, 93. 30 anos passados, aumentamos, mais que dobramos a população. Nessa terceira fase, também são 3 décadas, mas a população não dobrou em relação ao número que existia em 1970. O que aconteceu nesse momento? Nesse período aqui, ocorre uma redução em termos mais significativos da taxa de natalidade. E essa redução da taxa de natalidade tem muito a ver com as alterações sociais e econômicas decorrentes da urbanização. O Brasil passou a ser um país urbano, ou seja, ter mais população vivendo na área urbana em relação à área rural, no ano de 1967. E essa alteração, essa maior concentração humana nas áreas urbanas, gerou mudanças sociais e econômicas que interferiram na procriação.
Por exemplo, a maior integração da mulher ao mercado de trabalho, o acesso a anticoncepcionais, o alto custo de criação de um filho na área urbana, influenciaram a redução da fecundidade da mulher brasileira. A mulher brasileira passou a ter menos filhos. Aliás, diga-se de passagem, lembre-se que taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher vem a ter, medianamente falando, a partir do momento que passa a ser uma pessoa fértil. Isso gerou uma mudança então no ritmo. Nós começamos a registrar então uma queda da nossa taxa de natalidade. Então o Brasil passa por essa mudança, por essa alteração. Ó. Nós estamos reduzindo efetivamente a taxa de natalidade. Tá? Vale a pena lembrar também que, mais recentemente, existem também dados que demonstram coisas curiosas. Se pensarmos de 2000 até hoje, a população brasileira também continua a crescer. Em 2000, nós tínhamos 170 milhões de habitantes e, segundo os últimos dados registrados pelo IBGE, nós já ultrapassamos 200 milhões. Tá? E é interessante pensarmos que nesse período houve um acréscimo de 30 milhões de pessoas, que é um número bem significativo. No entanto, uma das coisas que a gente pode verificar é que ocorreu uma redução da taxa de fecundidade da mulher brasileira ainda maior. Hoje, a média de filhos para cada mulher é de em torno de 1,5 filhos por mulher em idade fértil. Só para fazer uma comparação, nos anos 60 a média de filhos era de 6 filhos por mulher. Né? Hoje de 1,5. Então isso vai contribuir para o quê? Para que a população brasileira comece a passar por um maior envelhecimento. O Brasil está deixando de ser um país jovem, já deixou de ser, melhor dizendo, um país jovem, e passa cada vez mais a ser um país, né, adulto. Então vale a pena da gente estabelecer isso. Quando a gente pensa então no Brasil, o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes e que cada vez mais envelhece em função da redução da sua taxa de natalidade. É isso.